Bom dia, mais uma segunda-feira aqui com vocês, trazendo uma palavra de Deus. Como eu falei, todas as segundas-feiras o Senhor ia nos dar uma palavra abençoada, né? Uma palavra que venha falar aos nossos corações. Então, segunda-feira nós falamos sobre Abraão, conhecer Deus, né? Andar com Deus. Hoje nós vamos falar sobre Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Então, hoje nós vamos falar como ter um encontro verdadeiro com Deus. Isso foi o que aconteceu na vida de Jacó. Jacó, ele teve um encontro depois de muitos anos, ele ouvindo falar sobre Deus. Eu creio que Isaac, o pai dele, falava, ensinava ele e falava sobre Deus, né? Contava as histórias de Abraão, tudo que Deus tinha feito na vida de Abraão, né? Eu creio que Isaac passava tudo ali para Jacó, seu filho, né? Então, Jacó passou muitos anos da vida dele ouvindo falar de Deus, mas ele nunca tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. E essa palavra nos mostra que Isaac, ele teve uma época da vida dele que ele enganou o próprio irmão, enganou o pai, Isaac. E ali, em vez dele ter se arrependido, pedido perdão, não, ele resolveu fugir, né? Fugiu achando que deixaria o problema para trás, mas não foi assim, né? Porque nós sabemos que quando nós estamos enfrentando um problema, seja ele qual for, nós temos que enfrentar. Quando nós estiver passando por um problema, nós não podemos fugir dele, nós temos que enfrentar ele, né? Lutar e vencer no nome de Jesus. Então, não foi isso que aconteceu com Jacó, né? Jacó, ele enganou o pai, enganou o irmão, e ali o irmão, ele foi ameaçado de morte pelo irmão, que era Esaú. E ali ele, temendo Esaú matar ele resolveu deixar tudo para trás e fugir. Só que Jacó, ele fugiu do irmão, da família, mas ele não fugiu do problema, porque aquele problema acompanhou ele. Por onde ele andava, aquele problema estava ali com ele, né? Então, a palavra diz que ele fugiu, deixou tudo para trás, pai, mãe, irmão, né, tudo, e fugiu ali para a terra de Labão, que depois foi ser o seu sogro, né? E no meio daquela viagem, Deus deu um sonho para Jacó. E ali Deus mostrava para Jacó uma escada que subia, que descia anjo e subia ali, uma escada que ia até o céu, né? Então, creio que ali o Senhor se revelou a Jacó mostrando uma porta aberta, né? Mostrando ali o que Deus tinha para a vida de Jacó, o que Deus ia fazer na vida de Jacó. E ali Jacó viu que aquela escada ali era uma escada que subia até o céu, e ele creu que ali era Deus, né? Mas Jacó, ele seguiu viagem, e ali ele chegou à terra de Labão, que era seu tio. E ali Jacó, ele foi trabalhar com o Labão, e ele ali gostou de uma filha de Labão, que era Raquel. E ali ele negociou com Labão para ele trabalhar 7 anos para poder casar com Raquel. E ali ele trabalhou 7 anos, e no dia do casamento ele foi enganado. Em vez de Labão entregar a filha Raquel, que era o que eles tinham negociado, né? Jacó trabalhava os 7 anos e casava com Raquel. Não, ele entregou a sua filha Lia, ou seja, ele enganou Jacó. Por que Jacó foi enganado? Porque a vida é assim, a pessoa, tudo que nós faz,
algo que não agrada ao Senhor, nós sofremos as consequências, né? Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus, né? Então Jacó, como ele não se arrependeu, ele não pediu perdão, ele resolveu fugir, achando que estava deixando aquele problema para trás. Não, aquele problema foi junto com ele. Ele começou ali na terra de Labão, em Pada-Arã, que era o lugar que ele estava, né? Ele começou a sofrer as consequências de tudo aquilo que ele tinha deixado para trás. Então Jacó trabalhou, a palavra diz que Jacó trabalhou mais 7 anos para poder casar com Raquel novamente, né? Que ele tinha tinha pagado 7 anos por Raquel, mas ele recebeu Lia em vez de Raquel. Então ele foi trabalhar mais 7 anos para poder se casar com Raquel. Ali já foram 14 anos da vida de Jacó sendo roubado, né? Ou seja, enganado, né? 7 anos de vida. Mais 7 de Lia foram 14 anos. E a palavra diz que com 14 anos que ele trabalhava ali, ele casou com Raquel e passou ali mais 6 anos trabalhando para o seu sogro Labão. E também ali foram só problemas. Apesar de Deus, naquele sonho, Deus falou com Jacó que ia abençoar ele, né? Fez promessa sobre a vida de Jacó. Mas Jacó, quando chegou ali na terra do sogro dele, ele começou a ser enganado também. Ou seja, quando Jacó enganou o pai, uma coisa que chama muita atenção é que ele se passou por Esaú. E quando ele foi enganar Isaac, ele vestiu uma capa, né? Colocou uma capa ali de pele de animal para enganar o pai, né? E quando Isaac, já cego, perguntou para ele: qual o seu nome? Ele falou Esaú. Na verdade, Jacó mentiu, porque não era Esaú, era o próprio Jacó que estava falando com o pai, enganando o pai, né? E ali Jacó fugiu, passou 20 anos da vida dele ali sendo enganado. Prosperou, mas aquilo que ele tinha deixado para trás, ele precisava resolver. Ele precisava voltar ali e resolver aquele problema que tinha ficado para trás. E depois de 20 anos, Jacó sofrendo as consequências daquilo que ele tinha feito no passado, Deus chega para ele e fala: Jacó, volta à terra dos teus pais. Ou seja, Deus mandou Jacó de volta ali para a terra dos pais dele, né? Mas Jacó lembra que ali ele deixou algo, deixou o irmão dele ali furioso, e ele tem ali uma ameaça de morte. O irmão planejava matar ele, né? Mas Jacó obedece a Deus e pega tudo que é seu, mulheres, filho, servas, tudo que Deus tinha dado para ele, e ele volta à terra dos pais dele. Mas Jacó, ele teme porque ele sabe que Esaú, ele ainda não pediu perdão para Esaú, e ele vai, e quando ele chega no meio do caminho, ele sabe que ele envia mensageiros a Esaú, né, que está voltando à terra dos pais dele. E ali, quando os mensageiros voltam, fala para ele: Esaú está vindo aí com 400 homens. E atrás também está vindo, porque Jacó também, quando ele saiu ali da terra de Labão, ele saiu fugido também. Ele não falou para Labão que ele estava indo embora, ele fugiu também. Então Jacó está fugindo do sogro, mas também tem Esaú na frente dele. Ali ele fica num beco sem saída. E ali Jacó, ele chega à beira de um ribeiro, e ele passa tudo quanto ele tem, mulheres, filho, gado, tudo que pertencia a ele passou, e ele ficou só. E ali ele ficou com medo, né? Medo porque ele sabia de tudo que estava acontecendo, tudo que ele tinha feito no passado, né? Então, ali ele ficou só.
E ali naquele momento, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E assim é a nossa vida, meus irmãos. Tem momento da nossa vida que nós se encontra num beco sem saída. Nós se encontra num momento que não existe outra saída a não ser Deus. Foi o que aconteceu ali com Jacó. Jacó ele não podia fugir, voltar para trás, porque atrás estava o sogro dele, atrás dele. Na frente vinha Esaú com 400 homens. Então ali naquele momento Jacó pensou que ali ele reconheceu que aquela situação dele não tinha solução a não ser Deus. Que a solução daquele problema dele estava diante de Deus. E por isso ele fez passar tudo quanto ele tinha e ficou só. Porque tem momento da nossa vida, meus irmãos, que nós precisamos deixar de lado toda aquela bagagem que nós carregamos anos e anos. Jacó havia 20 anos que Jacó carregava aquela bagagem dentro dele, né? Porque muitas vezes essa bagagem está dentro de nós. Mas que bagagem é essa? Às vezes, meus irmãos, é a raiva, é o ódio e muitos sentimentos que está dentro de nós, que não são sentimentos que vêm de Deus. E muitas vezes nós precisamos se despir de tudo isso para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com Deus. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó ele se despiu de tudo que ele tinha e ficou só. Ali, eu creio que ele se esvaziou de tudo para ele poder receber Deus, se encher de Deus. E ali naquele momento que ele ficou só, Deus apareceu para Jacó. Ali ele com medo, eu creio que ele orando, buscando ao Senhor, sem saber o que podia acontecer ali com a vida dele, né, com a família dele. Então ali naquele momento ele buscou Deus. Eu creio que ele buscou de todo o seu coração. E naquele momento Deus ouviu Jacó, porque Jacó tinha se esvaziado de tudo aquilo que ele tinha. E quando nós se esvazia de tudo, todo aquele sentimento que às vezes estão dentro do nosso coração, impedindo a presença de Deus, quando nós faz isso, se esvazia de tudo isso, Deus vem até a nós. Foi o que aconteceu com Jacó. Quando ele se despiu de tudo aquilo, Deus veio ao encontro dele. E naquele momento ali, Jacó com medo, ele vê um homem ali do lado dele. Eu creio que ele ficou com muito medo, achando que poderia ser Esaú, que tinha prometido de matar ele, né? Mas eu creio que ali ele pergunta: quem és? E ali aquele homem que está ali do lado dele, diante dele, fala: vem, Jacó, luta. Porque nesses momentos, irmãos, é os momentos que nós devemos se posicionar e lutar. Quando nós vemos que não existe mais solução, quando tudo está acabado, quando todas as portas aqui na terra se fechar, é a hora que nós precisamos se posicionar, chegar diante de Deus e buscar Ele de todo o nosso coração. Então ali foi o que Jacó fez. Quando ele viu aquele homem ali do lado dele, ele começou a lutar com ele. Lutou, e ali foi uma luta. A Bíblia fala que ele lutou com o próprio Deus. E quando ele lutou a noite inteira, e quando o dia vai amanhecendo, a palavra diz que aquele homem pergunta para Jacó: qual é o teu nome? E ali Jacó fala, a resposta de Jacó para aquele homem é: meu nome é Jacó. Por que aquele homem representava o próprio Deus? Na verdade, era Deus que estava ali lutando com Jacó, né? Por que ele perguntou o nome de Jacó? Porque há 20 anos atrás, Jacó ele tinha mentido para Isaac, pai dele. Quando ele foi enganar Isaac cego, que ele vestiu aquela capa e foi se passar por Esaú, quando Isaac perguntou: qual o seu nome? Ele falou: é Esaú.
ou seja, ele mentiu para o próprio pai, né? Então, quando ele está lutando ali com Deus, Deus pergunta para ele, qual o teu nome? Aí ele fala a verdade, ele fala, meu nome é Jacó. Naquele momento que Jacó, ele fala a verdade, ele já foi transformado ali por Deus. Deus já mudou toda a história ali de Jacó. Como ele fala a verdade, Deus fala para ele, então a partir de hoje, tu não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Por que Deus fala isso? Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, nunca mais nós somos a mesma pessoa. Todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com Deus, ele é transformado por Deus. Ninguém que tem um encontro com Deus continua sendo a mesma pessoa. Porque naquele momento, Jacó, ele deixou todo aquele passado dele para trás. A mentira, porque Jacó guardava dentro dele uma mentira que ele não tinha se arrependido, não tinha pedido perdão ao pai nem ao irmão, mas naquele momento que ele tem um encontro verdadeiro com Deus, ele se arrepende de tudo aquilo e fala a verdade para Deus. Porque Deus, ele se agrada, irmão, quando nós falamos a verdade. Porque Deus, ele é a verdade. Então, quando nós falamos mentira, andamos com a mentira, Deus não está conosco, porque ele é a verdade, né? Então, Jacó naquele momento foi transformado. E o que Deus espera de nós todos os dias é que nós também se posicionamos e tenha um encontro verdadeiro com ele. Porque a partir desse encontro, nós somos transformados para viver a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Jacó. Eu creio que Jacó, ele viveu o tempo todo ouvindo falar de Deus. Porque o seu pai Isaac falava de Deus para ele, ensinava também os princípios de quem anda com Deus. Mas muitas vezes isso acontece conosco também. Às vezes nós passamos uma boa parte da nossa vida ouvindo falar de Deus. Às vezes estamos dentro da igreja ouvindo falar de Deus todos os dias, mas não temos um encontro verdadeiro com Deus. Porque assim era Jacó, anos e anos da vida dele, ele ouviu falar de Deus, Deus falava com ele, mas ele não tinha tido um encontro ainda verdadeiro com Deus. Mas naquela noite, no vale de Jaboque, Jacó, quando ele entrou no vale de Jaboque, ele teve um encontro verdadeiro com Deus e ali Jacó foi transformado. O que quer dizer vale de Jaboque? Quer dizer o lugar onde Deus está, o lugar onde Deus se apresenta, quer dizer a presença de Deus, porque ali no Vale de Jacó, Deus se apresentou a Jacó e lutou com Jacó, né? E Jacó prevaleceu e ali Deus deu a vitória para Jacó. Porque quando o dia vinha amanhecendo, aquele homem que representava Deus falou, o dia já vem raiando, deixa-me ir. Jacó ali, ele estava tão posicionado com Deus que ele falou, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E que assim seja a minha vida e a tua, que nós possamos lutar, se posicionar e lutar pela nossa bênção, assim como Jacó lutou. Jacó foi transformado e ele teve uma vida com Deus. Deus ali mudou o nome dele para Israel. De Jacó ele passou a ser Israel e até hoje Jacó é reconhecido pelo nome dele, Israel, que foi o nome que Deus deu para ele. A transformação de Jacó transformou ele e a vida dele. Tudo de Jacó foi transformado naquele momento que ele se posicionou e lutou com Deus. E que nós possamos lutar também, né, pela nossa transformação, que nós possamos lutar cada dia para deixar toda aquela bagagem que às vezes nós carregamos anos e anos, deixar para trás. Que bagagem é essa? É aquilo que não agrada a Deus, né? Não precisa eu estar falando aqui porque todos nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada, né? Então, que nessa manhã, nesse dia de hoje,
você possa ter esse encontro verdadeiro com Deus. Que a tua vida possa ser a minha e a sua, porque todo dia nós precisamos de transformação, né? E que nesse dia o Senhor venha nos transformar para que nós possamos tomar posse da bênção que o Senhor, das bênçãos que o Senhor tem para nós, assim como Ele tinha para Jacó, e naquele momento Ele entregou tudo que Ele tinha para Jacó, Ele entregou, e Jacó, a vida de Jacó foi transformada para viver o melhor de Deus, para viver a vontade de Deus. Jacó passou a ser guiado por Deus, e hoje, até hoje, nós ouvimos a história de Jacó, que não é mais Jacó e sim Israel. E que essa palavra hoje ela venha falar diretamente ao teu coração, para que o Senhor possa ter um encontro, se apresentar a você num encontro verdadeiro. E esse encontro ele se dá na nossa vida quando nós se posicionamos, quando nós se levantamos, tomamos a decisão de andar com Deus, de ter um encontro com Deus, de ser transformado por Deus. Amém? Que o Senhor venha falar de uma maneira mais profunda no seu coração. Que o Senhor venha te abençoar nesse dia de hoje. Que o Senhor venha te dar a vitória em tudo, porque o nosso Deus é a nossa vitória. Eu costumo dizer, quando nós se posicionamos buscar Deus, Deus ele é um Pai presente na nossa vida, e que Ele seja presente a partir de hoje, Ele também seja um Deus presente na sua vida, um Deus que você possa contar com Ele em todos os momentos da sua vida, mesmo em dias difíceis, que Jacó, ele buscou a Deus, teve um encontro ali com Deus, quando ele viu que não havia mais nenhuma saída para ele, né? Então, ele foi ali encorajado a buscar a face de Deus, e Deus se revelou a ele e fez grandes milagres, prodígios e maravilhas ali através da vida de Jacó. Então quero orar por você para que nesse dia você possa ter esse encontro também com o Senhor e que possa também desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você, assim como Deus tinha para Jacó. Amém? Vamos orar. Vou lhe pedir que você, quando ouvir essa palavra, você possa compartilhar com mais pessoas para estar ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Senhor meu Deus, nessa manhã, Pai querido, eu apresento a Ti, Senhor, essa palavra, colocando ela nas Tuas mãos, colocando ela diante do Teu altar, que ela venha falar, que o Senhor venha falar de maneira mais profunda no coração de cada pessoa que vai estar ouvindo, Senhor, esse vídeo, essa palavra, que venha falar o coração de cada um, e que cada pessoa, Senhor, que ouvir essa palavra, também venha tomar essa decisão, se levantar, se posicionar e ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Ou seja, ter uma transformação, que cada pessoa que ouvir, Senhor, esse vídeo seja transformado pelo Teu poder, Senhor. Abençoe, Pai querido, não só esse dia, mas todos os dias da nossa vida, que nós possamos estar sempre na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém.